Bom, como é que vocês estão aí? Final de semana tranquilo, abençoado? Bem, pensei que amanhã ia ser sábado. Doido pro sábado voltar, né? Mas a rotina começa tudo de novo. Que Deus possa abençoar você. Obrigado, meu irmão Eliezer, pelo privilégio de poder estar aqui para anunciar a palavra de Deus. Queridos, eu quero deixar um posicionamento meu em relação ao que nós vamos falar aqui nessa noite. É a seguinte: você não é obrigado a seguir o que eu vou falar aqui hoje. Vocês acreditam nisso? Hã? Sim. Assim como eu gosto de preto, azul e vermelho, você não é obrigado a gostar da cor que eu gosto. Nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, gostos diferentes, mas nós somos irmãos, né? Vai existir isso, não somos iguais, né? Deus criou pessoas diferentes, mas temos que nos amar da mesma maneira. Não importa se somos diferentes, temos que nos amar porque vamos para o céu. Mas o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que forte, polêmico, né? Tem muita gente que adora polêmica, sim ou não? Você entra na internet, o que mais você vê é isso, polêmica. E Jesus, né, era alguém que sempre gostava de fugir das polêmicas, né? Mas tem aqueles que gostam da polêmica. Mas eu vou dizer para você que você nessa noite vai fazer uma análise de si mesmo. Se você acha que devo ou não devo. A salvação, queridos, ela é individual. Eu não sou juiz de ninguém. E eu não sou alguém aqui para julgar você e dizer que você vai para o inferno. Quem sou eu? Eu não sou nem melhor do que você. Só existe um juiz, que é Jesus Cristo. Ele é o único juiz que hoje está no santuário celestial, que é o nosso juiz que hoje está julgando todas as coisas. E é Ele que é o único que pode nos julgar. Pode botar a imagem, meu irmão, por favor. E eu quero falar para você, nessa noite, eu quero resumir bastante o que nós vamos falar aqui. Obrigado, meu irmão. Para a gente poder ganhar tempo, né? Para a gente poder ganhar tempo, vai aparecer ali uns textos bíblicos e você pode anotar também, né? Para a gente poder ganhar tempo, para a gente não fazer uma vigília aqui. Esse assunto que eu vou falar, nós poderíamos levar aqui pelo menos falar ele em 6 partes, uma semana de oração, de tanta coisa nojenta que tem. Mas eu peguei apenas só um resumo, um detalhe que eu vou falar para você. Eu, como mensageiro, tenho o dever de apresentar para você o que significa e o que representa. Daqui para frente, cada um examine-se a si mesmo o que vai ouvir aqui nessa noite, porque ninguém é obrigado a me seguir. Aqui só temos um que devemos seguir, é Cristo. Mais nenhum, Jesus. E ter convicção de que Ele é o nosso único Salvador e mediador. Muito bem. Está chegando dezembro, 25 de dezembro, Natal. Essa é a maior festa comemorada no mundo inteiro. E nós temos aí uma data que se diz ser o dia de Jesus Cristo. É ou não? Não é isso aí que se comemora o Natal, o nascimento de Jesus? Porém, a Bíblia, que é o livro onde nós buscamos tudo a respeito de Jesus, nela nós não encontramos um dia, um mês, uma data, ou seja, nenhuma referência a essa questão toda. Não tem. O que nós temos é especulações. Que pode ter sido no freio e tal. Especulações não é certeza. E nós temos que pregar o quê? Certeza. E a Bíblia, ela fala por si mesma. Ela não se confunde. A gente que às vezes, né, gosta de querer incrementar o que a Bíblia diz. E nós não podemos fazer isso. Deus falou, nós não devemos nem acrescentar e nem tirar. Se Deus não deixou, algum motivo tinha para Ele não fazer isso. Então não precisa ficar querendo maquiar, querer enfeitar uma coisa que Deus não deixou. Porém, nós temos isso aí, que todo ano surge aí no mundo inteiro. Mas pouco se sabe
a verdadeira origem disso aí. E nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Nós temos alguns textos bíblicos que vai aparecer ali. Eu vou ler com você alguns. Quero que você abra a sua Bíblia aí, Mateus. Mateus capítulo 2. Vamos ler Mateus capítulo 2. A partir dos versículos 1 e 2. Nós não vamos ler todos que estão ali, mas eu vou ler apenas um com você. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Todos acharam aí, amém? Tem uma dificuldade aqui, minha Bíblia é nova, as folhinhas. Muito bem. Versículo 1 do capítulo 2, lemos assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vemos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí diz o versículo 3, e ao ouvir isso, o rei Herodes ficou ali alarmado, e com ele toda Jerusalém. Eu li aqui um texto falando a respeito do nascimento de Jesus. Esses outros aqui vão falar também, vão dar referência ao nascimento de Jesus. Sendo de que nenhum deles você vai encontrar um ponto sequer falando sobre o 25 de dezembro. Nenhum deles. Mas estão especificando o nascimento de Jesus. Muito bem. O que quer dizer Natal? Natal significa nascimento. Isso a gente já sabe. Portanto que existe o pré-natal, quando a mulher faz aquele trabalho, para que o neném nasça com toda a saúde e para que a mulher também possa ter uma saúde adequada para poder gerar aquele bebê. Então, é Natal porque é antes do Natal, é antes do nascimento. Por isso que nós chamamos de pré-natal. Então, já sabemos que Natal significa o quê? Nascimento. Porém, não é o nascimento de Jesus. A origem do Natal, ela começa a partir de Noé. A partir de Noé, podemos entender como começou esse costume do Natal. Você já parou para se perguntar quem é a mulher da nota de R$50? Quem é a mulher da nota de 2, 5, 10? Já parou para se perguntar isso aí? A mulher da moeda cara e coroa? Já se perguntaram isso? Já se perguntaram quem é a mulher da Estátua da Liberdade? Que também é a mesma mulher da introdução dos filmes de Hollywood. É a mesma mulher. Você vai ver que ela está com a tocha e ela também está com a tocha na mão. Já se perguntaram isso aí? Então vamos à história. A Bíblia diz que Noé plantou uva. Está lá em Gênesis 9, versículo 20. O homem que plantou vinha. A Bíblia diz que Noé, ao pegar da uva, que o vinho é extraído da uva, a Bíblia diz que Noé bebeu vinho, se embriagou. E Ellen White tem uma citação que ela diz no livro Temperança, página 95, ela diz assim: o mundo se tornara tão corrompida, e a satisfação do apetite e a viltada das paixões nos dias de Noé, que Deus destruiu seus habitantes pelas águas do dilúvio. E à medida que os homens se multiplicaram sobre a terra, a satisfação do vinho para a intoxicação perverteu os sentidos e preparou o caminho para o excesso no comer carne e vigorosamente das paixões animais. Devido então à destruição do dilúvio, o ser humano ficou propenso a certos alimentos e, de alguma forma, alguns deles começou a afetar o ser humano, a prejudicar o ser humano. E Noé foi prejudicado por um desses alimentos. A Bíblia diz que ao Noé beber esse vinho, a Bíblia diz que ele ficou sem roupa. De tanto que ele se embriagou, ele ficou nu. Um dos filhos de Noé, que se safaram da destruição do dilúvio, porque Noé salvou ali 8 pessoas e um grupo imenso de animais. Um dos seus filhos se chamava Cã, em outras traduções se chama Cão.
A Bíblia diz que ele, ao ver o pai dele sem roupa, ele correu para falar com seus irmãos, Sem e Jafé. Esse cão, ele era o mais novo dos filhos, ele era o caçula. Esse garoto, ele riu do pai, ele caçoou do pai. Um dos irmãos de Cão, que foi Sem e Jafé, fizeram o oposto dele. A Bíblia diz que eles foram em direção ao pai, com os rostos virados, e cobriram a nudez do pai. Ou seja, o inverso do que Cão havia feito. Quando Noé soube do que Cão havia feito, de acordo com o texto bíblico, ele jogou uma maldição sobre ele e toda a sua descendência. Cão agora passaria a ser escravo de Sem e Jafé, e juntos eles habitariam. E então esse garoto, Cão, que foi amaldiçoado pelo seu pai, ele andou por caminhos errados. De Cão nasceram filhos, entre eles nasceu Canaã, e de Canaã veio aí os cananeus, os cananitas. Ele teve 4 filhos, que eram um deles Cuxi, Misraim, Puti, Canaã, que também foram fundadores de grandes cidades, o Egito, Lídia. Um dos filhos, que se chamava Cuxi, conheceu uma mulher, Semíramis. Semíramis foi a mulher que esse cara, Cuxi, conheceu. Essa mulher, ela é uma mistura de Jezabel. E Jezabel era devota de Semíramis. Você vai entender por quê. A Bíblia não cita essa mulher, mas vai citar ela de uma outra maneira que também você vai entender o decorrer da mensagem por quê. Olha o que diz Jeremias capítulo 44, versículo 17 e 18, diz assim: mas nós certamente faremos qualquer coisa que saia de nossa própria boca, queimaremos incenso para a rainha do céu, e lhe derramaremos ofertas de bebidas, como nós temos feito, nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, e nas cidades de Judá, e nas de Jerusalém, pois então tínhamos abundância de mantimentos, e estávamos bem, e não vimos o mal. Porém, desde que nós cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas essas coisas e temos sido consumidos pela espada e pela fome. Essa mulher é conhecida na Bíblia como a rainha do céu. Você vai entender por quê. Cuxi casou-se com essa mulher. Essa mulher era uma mulher terrível, uma mulher que não valia nada. E Semíramis, que era a rainha do céu, dessa união nasceu um garoto chamado Nimrod. E você já ouviu falar dele? O grande caçador, Nimrod. Dessa união nasceu esse garoto. Esse Nimrod, ele foi um tipo de Hitler nos tempos iniciais da Bíblia. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia o contrário. Ele mesmo se dizia ser Deus. Ele foi o primeiro cara a se dizer Deus na terra. Ele dizia que ele era o astro, o Deus Sol. Ele dizia mesmo, eu sou o Deus Sol. Esse cara era terrível. Tudo que Deus mandava. Deus falou o quê? Espalhai, não é? O povo, povoai a terra. E o que ele estava fazendo? Juntando todos em um lugar só. Por isso que Deus lá confundiu as línguas, para que então o povo pudesse se espalhar. Esse Nimrod, ele é o descendente dos senhores que hoje existem no meu mundo e no seu mundo. São descendentes de Nimrod. Eles vieram a partir de Nimrod. Esse Nimrod, que foi fundador de grandes cidades, e você vai perceber que ele fundou uma muito conhecida, chamada Nínive. Aquela que Deus mandou o profeta Jonas pregar, ele também construiu. E a Torre de Babel é a famosa que ele construiu aí, a Babilônia, que foi nessa época em que Deus confundiu ali as línguas.
esse Nimrod fez algo incrível. Além das aberrações que ele já fazia, ele se apossou da própria mãe. Ele teve relações com a mãe dele, Samíramis. E essa história, ela está na Enciclopédia Britânica. É a história de fatos acontecidos. Uma parte está na Bíblia, outra parte está no livro de história. Assim como você estuda Apocalipse, está tudo no livro de história, e nem tudo está na Bíblia. São fatos acontecidos. Esse cara que se envolveu com a própria mãe, porque essa mulher não valia nada. Essa mulher, ela é conhecida na Bíblia como a mãe das prostitutas. Apocalipse 17, versículo 5. Ela é a mãe das meretrizes. Porque ela, junto com o filho e o marido, fundou o quê? A Babilônia. E ela é chamada de Babilônia em Apocalipse. E o que aconteceu? Nimrod foi morto por um dos seus tios. Sem matou ele, deu cabo dele, acabou com a vida dele, juntou os pedacinhos dele, matou ele. Só que Samíramis, porque se o marido filho é Deus, ela tendo relações com ele, ela também teria título de deusa. E ela mesma buscava reverência como ela mesma, como se ela fosse a lua. Então ela disse que Nimrod não havia morrido, porque um Deus não morre. Ou seja, que ele é voltado para o lugar dele. Ele é o sol, aí ele lá. Ele não morreu. Só que nesse meio termo ela aparece grávida. Grávida do filho e marido. Grávida do filho e marido. E ela apareceu grávida. E ela diz que esse garoto era fruto de Deus. E ela colocou o nome desse garoto de Tamuz. E a Bíblia fala de Tamuz. Olha o que diz a Bíblia. Ezequiel 8, 14, 16. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por quem? Tamuz. E ele trouxe-me para o átrio anterior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo do Senhor estavam a cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com suas faces em direção ao leste. Eles adoravam o quê? O sol, em direção ao leste. Então ela começou a dizer que Tamuz era agora a reencarnação de Nimrod. Porque se o pai é Deus, Sol, o filho também era o Deus Sol. E na Bíblia fala em que as pessoas adoravam os astros. Lua, estrela, sol. Era comum as pessoas da época fazerem isso. E esse garoto Tamuz nasceu aí, em 25 de dezembro. Foi a data que esse garoto nasceu. Diz a história que esse garoto estava caçando no mato. E diz que um animal matou esse garoto. E o corpo dele ficou em cima de um tronco apodrecido. Samíramis, para não dizer que o garoto havia morrido como um garoto comum, normal, como um mortal qualquer, ela disse que ele não havia morrido, mas que ele havia voltado para o lugar dele, que é o sol. Desse tronco apodrecido, ela disse que nasceu um pinheiro. E desse pinheiro passou a ser a referência ao renascimento de Tamuz. Por isso que em toda a data de 25 de dezembro de Tamuz, era comum as pessoas pegarem os pinheiros e levar para suas casas e enfeitá-los, como um renascimento de Tamuz. E hoje nós entendemos como sendo a árvore de Natal. Até mesmo porque o que tem a ver o nascimento de Jesus com o pinheiro? Já parou para pensar isso não? O que tem a ver o nascimento de Jesus com o pinheiro de Natal? Isso tem a ver. E ela começou a dizer, essa prática de se enfeitar árvore foi condenada por Deus na Bíblia. Olha o que diz Jeremias 10, 3 a 5. Porquanto os costumes do povo são vãos, pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalhador,
Com o machado, eles adornam com prata e com ouro. Eles afirmam com pregos e com martelos, para que ninguém se mova. Continua o texto. Então, posicionados como uma palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficai temorosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem. Já era uma prática comum do povo do passado, de fazer isso aí, apanhar tronco, árvore e sair enfeitando por aí. E era uma prática que era uma idolatria naquela época, que Deus condenou. Agora o interessante é que hoje está aí, esse pinheiro que as cidades já estão enfeitando, né? As casas já estão enfeitando. Nesse pinheiro tem uma coisinha chamada serpentina, que hoje se denota como um pisca-pisca que fica em volta da árvore. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui está o bastão de Asclépio. É uma serpente enrolada em um pedaço de madeira, como você pode perceber. No livro Apocalipse Revelado, há uma citação que diz o seguinte, dessa serpente enrolada em um tronco, que diz o seguinte: Esculápio é o nome dessa serpente. Diz assim: a grande serpente, que simbolizava a restauração da vida, cujo nome era Esculápio, enrola-se em um tronco morto, e assim nasce ao lado desse tronco uma quê? Árvore, de uma espécie inteiramente diferente, uma palmeira, destinada a nunca mais ser cortada, um símbolo bem conhecido da vitória. Só, queridos, que esse símbolo aí, ele aparece em toda parte. Não sei se você já viu, mas você vai perceber aonde que ele aparece. Aqui está, medicina, está lá, enfermagem, esse símbolo está lá, nutrição, veterinária, fisioterapia, farmácia e odontologia. Esse símbolo está todo lá. O mesmo símbolo da serpente esculápio, esses sistemas estão todos lá enrolados. Você vai perceber nos uniformes da medicina, nas ambulâncias da medicina, esses símbolos estão lá. A maçonaria é uma das organizações maiores do mundo. Você pode perceber que não mais é. É à toa que vão dar as mãos com a religião, porque eles já estão na religião. Camuflados, mas já estão na religião. E é a maior organização do mundo. E eles estão espalhados por todos os lados. O hospital pela onde você é consultado, como a Santa Casa, por exemplo, quando você entrar lá, você vai ver um monte de imagem na parede. Você vai ver lá. Eles estão lá, estão em toda parte. E esse emblema está aí. E as pessoas enfeitam o pinheiro. Olha só que interessante. Esse é o deus da maçonaria chamado Baphomet. Inclusive eu trabalhei na casa de um maçom, e que na casa dele, no jardim, no gramado, tinha um bode. Bode mesmo, animal, andando. E ele era maçom. Essa estrela que se coloca na árvore de Natal, se você pegar ela de uma maneira invertida, o que ela vira ali? Hã? O que eu falei? A maçonaria está como? Camuflada. Eu não fiz nada, eu só peguei aqui e botei de cabeça para baixo. Virou o que ali? O que você consegue imaginar ali? A mesma imagem lá de cima eu coloquei aqui embaixo. Na cabeça do bode a estrela está ali. É isso aí. Sabe onde que você vai ver essa imagem aí também? E você vai acertar direitinho, eu vou falar para você. Na moto Honda. Sim ou não? É mentira que eu estou falando? Tá lá. Esse emblema está lá também. E hoje, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. É a maior empresa de moto que mais vende, sim ou não? Aí, só não vê quem não quer. E é a estrela que se enfeita aí, nas árvores, enfim. Samiramis começou então a dizer que esse garoto agora era o renascimento de Nirod, o Deus Sol. E as pessoas vão enfeitar as casas. Era costume delas também, deles,
vim também com a troca de presentes. E diz a história que Samira, junto com as suas amigas sacerdotisas, elas jejuaram 40 dias e 40 noites ao pés desse pinheiro e colocavam presentes nos pés dessa árvore. E quando passou esse período dos 40 dias e 40 noites, elas agradeciam umas às outras com a troca de presente. Por isso que há esse hábito de no Natal ter a troca de presentes. Até mesmo porque eu não consegui entender. Jesus é aniversariante, eu tenho que te dar presente. Também não consegui entender ainda por quê. A gente não dá presente a quem faz aniversário? Então, por que eu tenho que dar para você, não é Jesus, fazer aniversário? Esse é o objetivo. Essa é a ideia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele se preocupa com detalhes. É com detalhes. O povo de Deus, ou pelo menos uma boa parte deles, e alguns deles, muitos se perderão por causa de detalhes, por causa disso aqui. Israel, queridos, perdeu de entrar na terra prometida por pouco. Chegando na terra, não entraram. As 10 virgens, as nécias, perderam de entrar no reino de Deus por causa de pouca coisa. O povo vai perder o céu, irmãos, alguns deles pouca coisa, porque o diabo está preocupado com detalhes. Quem pensa que o diabo vai aparecer em coisas laborantes se engana. Claro, ele vai aparecer belo para atrair você, mas vai ser sempre nas coisas pequenas. E o diabo ele tem que transformar alguma coisa. Por exemplo, a festa é do paganismo e tal, mas eu tenho que trazer para o cristianismo. Porque tem pessoas que saem de lá de fora, mas tipo assim, poxa, eu gostava de adorar o sol, eu gostava de fazer minha saturnália, eu gostava de fazer minhas orgias, e agora eu vou para a igreja e não posso fazer mais. Mas aí tem alguém que diz assim para você, não querido, que isso? A igreja é igual o coração de mãe, cabe mais a coisinha, pode vir, traz tudo que não presta, saturnália, orgia, pode trazer, só que aqui a gente coloca outro nome, mas a prática é a mesma. O Natal é o mesmo que foi criado lá atrás, é a mesma coisa. Você pode falar assim, mas irmão Caio, eu não pratico essa festa, o que eu faço é apenas me reunir com a minha família. Você está dentro da festa também. Sabe por quê? Porque para reunir a família você precisa esperar chegar o Natal para fazer isso? Porque se o problema é reunir com a família, você pode reunir qualquer dia. Mas não, vou esperar chegar o Natal. Adoro comer canjica. E comigo não tem esse negócio de esperar a Semana Santa não, meu amigo. Se eu pegar meu dinheiro agora e ir no mercado comprar, eu vou comprar. Porque eu não tenho por que esperar chegar a Semana Santa e comer canjica. Mas tem gente que faz isso. Por quê? Porque o espírito do Natal te envolveu. Simples. Porque se for essa questão, você pode se reunir em qualquer outro dia da semana. Até mesmo porque Deus estabeleceu um dia que é da família, que é o sábado. Esse que é o dia que Deus estabeleceu para reunir com a família. Mas o diabo, tem que fazer alguma coisa, tem que criar uma ideia, alguma coisa atrativa para você entrar dentro da festa. E é muito bom quando você ganha presente, não é? Maravilhoso, essa festa é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Comércio, vamos chegar nisso aí também, irmão, não é? Muito bom, vamos chegar nisso aí também. E começou então a troca de presentes. Muito bem, Samira, junto com as sacerdotisas, ela criou também o confessionário. Ou seja, as pessoas que cometiam erros deveriam confessá-las e colocar de um lado da balança. O que as pessoas faziam de certo, colocavam do outro lado da balança. E aí você tinha que ver com a justiça, para que lado pesava. A balança da justiça também veio a partir dela. Por isso que essa mulher, você pode ver, que é Samira, com a balança na mão. Ela vai estar em todos os lugares aí da cidade, você vai ver, essa mulher. Ela também criou isso com a balança. Muito bem. Esse garoto Tamuz, o filho de Deus e filho do Deus Sol, que nasceu em 25 de dezembro, os homens que vieram depois para trazer o paganismo para o cristianismo, veio trazendo as tradições e pegaram um acontecimento, um fato, e o transformou nessa festa,
que hoje, acredite você ou não, é o nascimento de Jesus. É o nascimento de Tammuz, o fato real da história. Mas hoje se colocaram o nascimento de Jesus. Essa é a grande pergunta que eu e você tínhamos que fazer. Por que 25 de dezembro? Há tantas datas, mas por que 25 de dezembro? Por que escolheram essa data? Se a Bíblia não tem? Essa é a pergunta que eu e você tínhamos que fazer. E aí, temos um detalhe. Quando os impérios que veio vindo, Babilônia, Grécia, Egito, todos os deuses eram os mesmos. O mesmo Deus de Babilônia é o mesmo os deuses da Pérsia. Cai a Pérsia, entra a Grécia. E lá entra uma outra cultura. E esses deuses passam a ter outros nomes. A Grécia, por exemplo, Nirode passa a ser chamado de Zeus. Samíris passa a ser chamado de Afrodite. Mas são os mesmos deuses do Egito, da Babilônia, são os mesmos deuses. Quando você vem para o Império Romano, os deuses de Babilônia, Egito, Grécia, agora entram para a cultura do Império Romano. Mas são os mesmos deuses. Aquele anjinho, Cupido, ele faz parte da cultura romana. E ali é um deus pagão. Aquele anjinho da flechinha do amor, ele é um deus pagão. E ele veio da cultura do Império Romano. Mas são os mesmos deuses. Os mesmos deuses que veio após Nirode, que hoje estão aí nos nossos dias. E a questão é, quando você pega o livro Comentário Adventista, volume 4, naquele texto que nós lemos de Jeremias 44, versículo 17, lá vai estar essa citação, de que esses deuses todos eram os mesmos. Lá são chamados de vários nomes, e vieram de várias culturas. São os mesmos deuses. E quando você tinha uma cidade que conquistava outra, eles ali colocavam um deus padroeiro. No Rio de Janeiro mesmo é São Sebastião, aqui é Samíris, ou seja, Aparecida do Norte. Mas são os mesmos deuses lá de trás. Mas agora estão o quê? Camuflados. E aí você sempre vai ter a imagem do pai, da mãe e do filho. E que hoje entra na cultura religiosa. A imagem de José, o pai de Jesus, Samíris, a Virgem Maria, e o menino Jesus, que hoje para eles é Tammuz. Sempre a trindade profana está aí nos nossos dias. E são os mesmos deuses, e que agora estão aí no cristianismo. A mesma coisa. O mundo já é do maligno. Você tem que guardar bem essa palavra. O mundo já é do maligno. E quando o anjo falou assim, ai da terra e do mar. Essa expressão ai, ela aparece lá em Apocalipse, nas 7 trombetas, pelo menos nas 3 últimas vai dar essa expressão ai. E essa expressão ai é um aspecto de calamidade. Se o anjo falou, ai de vocês, moradores da terra, porque o cão ruim desceu, está ligado, está raivoso, o bicho está bufando, e ai da terra, e a gente pode ver o que ele está fazendo aí. Está explicado o seu ódio, é o que ele está fazendo, destruindo famílias, acabando com tudo. E dizem que o Natal é o dia da família, é o dia da paz, o dia do amor. Eu não vejo isso. Inclusive, irmãos, agora vão soltar uma renca de gente que está no presídio. Vai soltar aí no Natal ainda, amigo. Se prepara. Cuidado até quando você sair da rua, porque o bicho vai pegar. Já botaram lá, já divulgaram. Já divulgaram já, né? Os próprios policiais já divulgaram. Cuidado, porque uns não vão dar, mas daqui uns não vão dar. É esse o Natal que acontece. E pode ter certeza, escreve o que eu estou te falando. O que mais vai acontecer nesse dia é tragédia e desgraça. Até o mundo prega isso. Eu entrei no Facebook e tinha uma família se reunindo na ceia. Ó, uma maravilha. De repente, irmão, não sei o que aconteceu, começou uma guerra, todo mundo metendo pau em um, quebrando tudo, jogando mesa. Isso aí era o mundo pregando.
mundo dizendo para você o que é essa festa na realidade. Eles falando. Muito bem, vamos para a gente fechar. O Natal é o dia que as pessoas recebem o quê? O 13º dobrado. Não, não é? As lojas, promoção, produtos com qualidade, né, para poder combater, né, enfrentar a concorrência. Então, eles têm que fazer essa jogada aí. É o dia que as cidades estão enfeitadas, né? É aquela ceia maravilhosa, aquela glutonaria, né, que Deus não aprova, e aquela glutonaria, porque eu já participei de ceia, eu sei como é que é. Você fica horas, madrugada, só comendo. Fica lá, come aí, gente, só comendo. É isso aí. E é muito maravilhoso isso aqui, gente. Muito maravilhoso. Dinheirinho a mais, né? Porque tem que ter um jogo. Espera aí. Dezembro está chegando. Os comércios vão fazer o quê? Promoção, produtos de qualidade. Então, eu vou dar um dinheirinho a mais aos trabalhadores, porque os comerciantes estão de olho no que, seu? No seu 13º. Esse é o Natal, queridos. Nada mais, nada menos do que isso. Comércio, foi o que Emmanuel falou. Comércio. Agora eu vou te falar. Páscoa tem a ver com a verdadeira Páscoa bíblica, mas é um feriado que também os comércios fazem o quê? Vendem. Aí qual é a jogada? Se a Páscoa é a ceia, eu não posso vender pão sem fermento e nem um vinho para o povo, é ou não é? Então tem que inventar alguma coisa. Eu tiro o Cristo, a verdadeira ceia, e coloco o coelhinho. Que eu nunca vi coelho botar ovo. Mas tem que ter um objetivo, porque tem que vender. Tem que vender. Tudo, irmãos, é para benefício comerciante. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com família, não, gente. Não tem nada a ver com isso. É simples. Agora, pouco se sabe por que povos, países onde o cristianismo não é aceito, nem tampouco onde o homenageado não é reconhecido, por que o Natal também está lá? Por que países que não aceitam o cristianismo, países que até se você for lá pregar sobre eles, matam você, por que o Natal também está lá? Não é comemorado o nascimento de Jesus? Mas eles não rejeitam Jesus Cristo, Salvador? Mas por que a festa está lá? Eles sabem o sentido do que é. Eles entendem. Os cristãos que às vezes estão perdidos, mas eles sabem. Olha só, por que eu disse que é tudo comércio? Dias dos Pais é comércio. Tudo comércio. Porque os filhos têm que comprar o presente para os pais, Dia das Mães. Tudo isso é comércio. Dia dos Namorados, tudo comércio. Tudo tradição que a igreja romana criou. Porque a Bíblia nunca falou disso. Sabe por que a Bíblia nunca falou disso? Porque Deus ensinou, irmã Rita, que dia dos namorados é o quê? Todo dia. O dia dos pais é quantos dias? Todo dia. Todo dia. Deus não falou assim, tem um dia específico para você dar o braço ao pai, dizer que ama o pai, foi assim que Deus falou? Não, Deus falou assim, honra o teu pai e tua mãe, os seus dias prolongarem na terra. Então tem que honrar meu pai quantos dias? Todo dia. Mas quando chega no dia dos pais, a gente chega aqui, né? Meu pai, declarações, passou esse período, meu amigo, sai de baixo. O inferno voltou tudo de novo. Tudo comércio. É só comércio. Dia dos namorados, comprar presente para a namorada. Tudo comércio. E eu vou dizer por que é comércio. Babilônia criou isso para beneficiar os mercadores. Só que essa mamata vai acabar. Olha por quê. Apocalipse 18, 9 e 15, eu estou chegando ao fim. Diz assim: e os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio, ficando de longe, por medo de sua tormenta. Dizem: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o teu juízo. E os mercadores, e a palavra mercadores é exatamente comerciantes da terra, chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais o que? As suas mercadorias. E acabou a alegria. Aquele que estava ajudando, caiu todo mundo.
O verso continua. Mercadorias de ouro e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e de toda madeira odorífera, e todo tipo de vaso de marfim, e todo tipo de vaso, e da mais preciosa madeira, de bronze, e de ferro, e de mármore, e canela, e fragrâncias, e ungüentos, e olibano, e vinho, e azeite, almas de homens, e os frutos do desejo de tua alma partiram de ti, e todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram, ficaram de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando. E termina. E os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficaram de longe, pelo temor de seu tormento, e chorando e lamentando. É por isso que Babilônia criou os feriados, para ajudar eles. Nada mais do que isso. Eu tenho que amar meu pai todos os dias. Não existe um dia específico. Eu tenho que presentear minha mãe, meu pai, dizer que ama todo dia. Não existe dia específico. Na Bíblia você não vai encontrar aniversário de ninguém. Você não vai ver na Bíblia. Você já viu como era o aniversário de Abraão? De Isaac? De Jacó? Dos discípulos? Eu nunca vi. Se alguém já viu, me corrige. Eu, particularmente, eu nunca vi. Nem comemoração de aniversário do próprio Jesus. Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque isso não era tão importante naquele tempo. E sabe o que eu entendo, queridos? É que hoje nós damos tanta importância a uma festividade insignificante, quando o mais importante é o que as pessoas hoje dão menos valor, é do seu sacrifício na cruz. Porque Jesus não quer que você se preocupe com o dia que ele nasceu, porque isso é inevitável. Porque para alguém vir morrer por mim e por você, esse alguém tinha que o quê? Tinha que nascer, ele tinha que vir ao mundo. Mas o que Jesus está preocupado com você, busque ardentemente é o quê? É o teu sacrifício. E que hoje o mundo pouco se importa. Ellen White diz que nós temos que meditar na cruz de Jesus todos os dias. Todos os dias. E o próprio Jesus, na ceia, ele disse, e ele tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de quem? De mim. Quer lembrar do Jesus Salvador? É a ceia. É sua morte na cruz. Não é o dia que ele nasceu. Porque se tivesse importância, ele deixava data na Bíblia. O que mais nós temos na Bíblia é datas, profecias. Data é o que mais tem na Bíblia. Se ele deixou, porque isso não é importante. Mas eu respeito aqueles que acham que há uma importância. Eu sei que há uma importância no meu Salvador que veio esse mundo. Mas eu não acho importante eu fazer uma data enganosa e querer entrar nela. Aí eu estou fazendo errado. Ah, mas eu não participo. Você está dentro dela, meu amigo. Se você espera esse dia para fazer isso, você está dentro dela. É igual isso aqui, ó. O povo passa fome só no Natal? Essa mesma garra que você e eu temos de arrecadar alimento no Natal tem que ser todos os dias. Sim ou não? O povo passa fome todo dia. Então não é o Natal que pegar no Natal, não. Agora no Natal eu vou me empenhar, vou arrecadar alimento. Não. É todo dia. Pode arrecadar alimento? Amém. Maravilhoso. Concordo. Não há nenhum problema você também louvar. Não concordo. Não há nenhum problema. Mas é só no Natal? Não. Todos os dias. E para fechar, queridos, a gente está terminando ali. Essa Samíramis era devota de Jezabel, porque junto com as sacerdotisas, elas tinham uma vaidade em que elas se maquiavam, elas se pintavam todas. Você usar um brilho para realçar a pele, não há nenhum problema, mas no excesso, aí é problema. Olha o que aconteceu com Jezabel.
Jezabel, antes de morrer, ela realizou o seu último desejo. Olha que maravilha. Jeú foi lá para matá-la, e ela sabia disso. Só que antes de Jeú matá-la, olha o que ela fez. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face, ataviou a cabeça e olhou por uma janela. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira e os pés e as palmas das suas mãos. Ela se pintou toda antes de morrer. Ela era vaidosa. Eu falei isso numa igreja e o irmão levantou a voz assim, eu cheguei até a rir. Uma pessoa cai de uma janela e a Bíblia diz que ela ficou toda em caveira. Não foi isso que está escrito ali? Uma pessoa cai de uma janela, no mínimo ela vai se quebrar toda, não é? Né? Esmagar ali, mas ficar em osso. Tudo indica que um animal comeu essa mulher. Só que as partes que ficou interessante. A Bíblia ficou o quê? As mãos e os pés. Aí eu tinha perguntado, o irmão levantou assim, foi por causa do esmalte, irmão. Eu não aguentei, eu ri. Mas era o que estava escrito ali. Acho que o bicho, o cachorro, queria o pé. Mas ela era devota de Samíris. Porque Samíris veio antes dela. Ela era vaidosa. A mulher de Labão fez a mesma coisa. Ela pediu que trouxesse os brincos, as argolas, que eram os pínceres da época. Ela também fez isso. E eu vou fechar aqui. Eu não podia deixar de falar desse satânico Papai Noel. Dessa aberração que eu acredito que foi criado pelos senhores do mundo com um objetivo. Qual é o objetivo? Tirar a essência de quem é Jesus. Aí você diz assim, mas 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus. Eu não vejo isso. Eu não vejo que o personagem que aparece é Jesus. O personagem que aparece é essa criatura aqui. 25 é ele que aparece. Jesus não, ele que aparece. Agora, olha só que interessante. Há semelhanças do Papai Noel com Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Lá em Apocalipse diz que Jesus tem os cabelos brancos como o quê? Papai Noel também tem. A Bíblia diz que Jesus, ele é onisciente e onipresente. Esse cara consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão da noite. Que horas que esse sujeito aparece nas casas das crianças para deixar presente? Que ninguém vê. Jesus diz a Bíblia que vem do céu. Essa criatura vem num trenó voando também do céu. E as semelhanças não param por aí. Eu acredito, e ele fala do São Nicolau. Mas eu tenho uma visão um pouco ainda mais ampla, de que os senhores do mundo criou esse personagem com essa finalidade. E quando uma criança acredita em Papai Noel, é possível que ela comece a entender que Jesus também é apenas um conto de fadas. Porque Papai Noel é um conto de fadas. Essa é a origem do Natal. É a festa que hoje está ali. Que dizem ser a maior festa do cristianismo. Do cristianismo. Muitos já estão recebendo o sinal da besta. Porque a Bíblia diz que será usada em todo o mundo. Trigo, língua. E essa festa está sendo implantada onde? Em todo o mundo. De pouquinho a pouquinho, muitos já estão sendo selados pelo sinal da besta. Esse é o objetivo de Satanás. Eu vou botar um vídeo agora, é um vídeo curto. Vou terminar com esse vídeo. Você não precisa, desculpa pelo um pouco específico, extenso essa mensagem, porque essa mensagem, infelizmente, ela é extensa mesmo. De algum momento a gente tem que falar e vai passar um pouquinho. Eu poderia falar muito mais coisas, mas eu sei que nós não vamos fazer isso. Essa mulher é o que maravilha. Quantos aqui já ouviram falar dela? Essa mulher hoje ela está morta. Ela morreu. Essa mulher vai falar algo interessante sobre o Natal. E eu quero que você entenda. Um vídeo é curto. Se você sair daqui hoje não convencido dessa palavra que eu falei, não precisa, como eu falei aqui. Você não é obrigado a me seguir.
mas pelo menos saia convencido do que essa mulher vai falar. Presta bem atenção do que essa mulher vai falar. Pode soltar, meu amigo. Quando nós chegamos no Brasil, eu tinha 6 anos e pouco, por exemplo, eu não tinha medo de cascavéis. E eu continuei com medo de Papai Noel até uns 8 anos. E como é que você perdeu? Depois amei Papai Noel, depois amei de paixão, até hoje acredito em Papai Noel. Por quê? Qual foi a razão determinante do ódio pro amor? Olha, a origem do Papai Noel, vocês querem ouvir? Queremos. Claro que é. Olha, eu vou ser mais sucinta possível. Essa festa tem uns 15 mil anos antes de Cristo. Começou lá. O solstício de inverno dos vikings, o dia que o sol está mais longe da Terra, que é 24 de dezembro. Aqui para nós, no hemisfério sul, é 24 de junho, a gente faz fogueiras, etc. Então, lá naqueles lugares que são muito frios, que nunca esquentam, a vida era muito difícil. Então, 3 meses tinham para armazenar comida, porque era 6 meses de dia, 6 meses de noite. 3 meses para armazenar comida, ou seja, nozes, castanhas, 3 peixes para fazer o bacalhau, porque o bacalhau é uma feitura de 3 tipos de peixe, porque tem que ser peixe de carne dura. Enfim, para armazenar comida para os 6 meses, que é de noite. E nesse de noite, é 30, 40, 50 abaixo de zero, então as trevas começam a vencer a luz. A vida começa a perder da morte. A luz perde, das trevas. A sabedoria começa a perder da ignorância. A verdade começa a perder da mentira. E a vida começa a perder da morte. Dia 24 de dezembro, aí que dava um grande medo. Porque aí o sol estava mais longe da terra. Aí se reuniam, o xamã da aldeia toda dos vikings, se reunia, várias aldeias, se reuniam na frente daquela árvore que mesmo a 30, 40, 50 continuava verde e viva, que é o pinheiro. Acendiam o pinheiro com velas. O que tem o pinheiro a ver com Jesus Cristo? Nada, né? Pinheiro com velas e pediam que mais uma vez a vida vencesse a morte, a luz vencesse as trevas, a sabedoria vencesse a ignorância e a vida vencesse a morte. E aí o xamã da aldeia pegava um rapaz que estava em rito de passagem de adolescente para adulto e mandava ele caçar o urso branco, que o urso branco era o símbolo da força dos vikings. Ele levava com seu trenó, com suas renas, ele ia para o meio do nada, caçar o urso branco, quer dizer, cutucar o urso com a vara curta, o bicho ferocíssimo. Às vezes ele não voltava, porque aí era um teste, se ele podia, inclusive, crescer, casar, enfim. Quando ele voltava com o urso branco, ele tinha imediatamente que tirar a pele do urso, se vestir com aquela pele com sangue para fora e o branco do urso para dentro. E claro que ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve. E ele vinha com a sua oferenda. Então essa é a origem do Papai Noel. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa. Quer dizer, o cara, a festa pagã, então festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia. Tirar e confundir. Então nós usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvore de Natal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Ok, meu irmão. Eu não aguento nem ouvir mais essa mulher falar nem mais um segundo. Essa mulher ela tem um... Dá para perceber que essa mulher ou ela é espírita, macumbeira, alguma coisa essa mulher é. Dá para perceber isso no perfil dela. Então, queridos, que nessa noite saia convencido do que essa mulher falou. Eu tive o dever de me apresentar a palavra para você. Amém. Amém. Ali foi o próprio diabo mesmo falando. Ele está falando com as palavras dele, o que é o Natal. E ela, interessante que ela diz o seguinte, desculpe, irmãos, o que eu vou dizer, desculpe a expressão, não diretamente para vocês, mas no contexto dela, aqui dizer o seguinte: olha aí, crentes, vocês são uns otários. Ela quis dizer mais ou menos assim. Ela quis dizer isso para os crentes.
E os crentes debochando, que agora comemoram o nascimento de Jesus. É isso que ela quis dizer. Ela debochou da cara dos cristãos, pelo menos no século XXI, porque os lá de trás, ela disse que tentaram combater a festa, porém, não conseguiram. Romanos, né, ou melhor, Daniel falou, né, cuidarão de mudar os tempos e a lei. E o que o chifre ia fazer, aquilo ia prosperar. Que Deus abençoe você nessa noite. Às vezes a gente se pergunta por que a nossa vida não está dando certo, por que as coisas ruins acontecem na nossa casa. Sabe por quê? Porque às vezes levamos a maldição para dentro da nossa casa, quando nós deveríamos levar Cristo para dentro da nossa casa. Amém. Levamos esses símbolos pagãos para dentro do nosso rebanho, e aí o diabo vai fazer a festa dele. Repense, faça uma análise pessoalmente com você. Eu já fiz a minha. Lá, isso aí eu não comparo. Não. Bom que a minha esposa segue o mesmo. Graças a Deus. Não tem Amém. como. E não vai ter ninguém que vai me convencer. Ninguém. Respeito quem faz. E como eu falei, não condeno ninguém. Não julgo ninguém. O que eu faço é apresentar. Eu tenho que fazer isso. Até mesmo que se eu sei que eu não fizer, Deus vai me cobrar. Agora, quem seguir, segue quem quiser. Salvação é o quê? Individual. Minha mulher não vai interceder por mim de juízo, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu ancião da igreja, ninguém. É eu e Jesus cara a cara. E aí, irmão Caio, meu filho amado, o que você fez? Ah, Senhor, eu fiz isso. É, mas aqui no livro está constando o contrário. Está registrado, irmãos. Não tem pra onde correr, não. Que Deus abençoe você nessa noite. Vamos orar. Vamos orar, o tempo já estendeu ali um bocadinho, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua luz ainda tem resplandecido no coração de muitos. Graças a Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, que as pessoas que ainda se encontram nesse mundo enganadas, talvez desiludidas, achando que tudo que está acontecendo aí é uma maravilha, que não tem importância, sabemos que é exatamente isso que o inimigo quer que pensamos. Que não tem importância, que não tem nada a ver, que está tudo bom, está tudo uma maravilha. A palavra de Deus é clara, que nós não devemos seguir o mundo e nem imitar as coisas do mundo. Podemos viver no mundo, mas é porque vivemos no mundo que temos que praticar as coisas do mundo. Daniel entrou na Babilônia e não se contaminou com as iguarias do rei, porque ele era fiel. Abençoe a tua igreja, ilumine a nossa vida, ilumine os nossos caminhos, porque um dia queremos estar no céu. Leva-nos em segurança, proteja-nos, nos livre de todo perigo, de todo mal. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.